Bom, pessoal, esse aí é o mapa mental que eu preparei para vocês com um resumo aí dos materiais do terceiro e do quarto bimestre. Então eu vou dar um zoom aqui para que vocês possam acompanhar e vou explicar todos eles, relembrar tudo que a gente viu, né? Tudo que eu mandei de material e vídeos, que eu mandei alguns vídeos também do YouTube explicando alguma coisa, alguns eu gravei algumas aulas. E hoje eu vou fazer uma grande revisão. E essa grande revisão é para vocês responderem a atividade final, tá certo? Vão ser 10 questões aí para vocês marcarem, 10 questões objetivas, para vocês terem a nota final de vocês. Então, nós vamos ampliar aqui o nosso mapa mental para que vocês possam acompanhar. E aí, alguma dúvida, vocês podem me procurar no PV, tá certo? Então, nós vamos começar aí pelo assunto de demonstrações contábeis. O que são demonstrações contábeis? Na verdade, demonstrações contábeis são relatórios. São vários tipos de relatórios em que cada um tem uma finalidade. Então, no nosso conceito, temos aí uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nesta data. Ou seja, esse relatório ele vai ser datado e ali vai mostrar a realidade da empresa naquela data ou em um período finalizando com aquela data. O objetivo é fornecer informações que são úteis para os usuários na tomada de decisões. Então, a contabilidade em si o principal objetivo é auxiliar os usuários a tomar a decisão certa. Não tem erro. Então, esses relatórios contábeis vão servir basicamente para isso, para que possamos tomar a decisão correta. E aí nós temos aí alguns demonstrativos, né? Alguns tipos de demonstrativos contábeis. O primeiro nós temos, que eu acredito que foi o que foi mais evidenciado para vocês, o balanço patrimonial. No balanço patrimonial nós temos o ativo, que fica do nosso lado esquerdo, e ele possui os bens, os direitos, os benefícios futuros. O passivo, que são as nossas obrigações para com terceiros. Essas obrigações é o que? Empréstimo, eu tenho que pagar salário, essas obrigações que eu tenho para com outras pessoas. Diferente do ativo, que o ativo é o que? É o que eu já tenho de bem. É o que eu tenho no caixa, o que eu tenho no banco, o que eu tenho de máquinas, o que eu tenho a receber. Então, são benefícios futuros também, né? Algo que eu tenho a receber. E no passivo já é o contrário, é algo que eu tenho a pagar. E o patrimônio líquido, nós temos a origem dos recursos próprios, ou seja, lá vai aparecer o capital, que foi o valor em que os sócios eles começaram a empresa, ou mais aquele capital que foi colocado posteriormente na empresa, né, para aumentar a quantidade de recursos. Nós temos também de origem de recursos próprios os lucros ou prejuízos acumulados, também vai estar no patrimônio líquido. Então, nós temos aí um exemplo de patrimônio, balanço patrimonial, em que vocês vão ver aí valores, né? Nós temos aí, no geral, o ativo. O ativo se divide, vocês já viram isso, circulante, não circulante. Nós temos aí conta caixa, cliente, mercadorias, tudo que é de bens e direitos. Aqui também o imobilizado, os imóveis, as máquinas, os computadores. E aqui nós temos o passivo. No passivo é tudo que nós temos a pagar, seja a curto ou longo prazo. E o patrimônio líquido, nós temos aqui o nosso capital social, R$80 mil, e lucro acumulado, 16 mil. Então, aqui vai ser a origem dos recursos da empresa. E no final, o total do ativo e do passivo com patrimônio líquido, que tem que ser o mesmo valor. Então, voltando aí para o nosso mapa mental,
Se você observar o balanço patrimonial, ele é uma foto da realidade da empresa naquele dia. Então, ele tem que ser datado, né? Na foto aqui eu não coloquei a data, mas ele tem que ser datado porque é a foto da realidade da empresa naquele dia. No outro dia já é outra realidade. Então, ele é uma foto naquele determinado dia. Esse é o balanço patrimonial. Então, nós temos aí a DRE. Eu fiz aí uma estrutura dela, né, curta e objetiva, onde na DRE você tem, né, a receita bruta das vendas ou serviços, né, dependendo aí do ramo da empresa. Aí é feito o abatimento, as devoluções e impostos. Aí fica a receita operacional, o total. Aí você diminui o custo das mercadorias vendidas ou o custo dos serviços, eu não coloquei aí, mas ou o custo do serviço, se a sua empresa for de serviço. Fica o lucro bruto, aí desconta as despesas com as vendas, despesas gerais. Aí fica lucro ou prejuízo operacional. Aí diminui a provisão do imposto de renda, ou seja, o que você faz uma provisão de quanto você vai gastar de imposto de renda e da contribuição sobre o lucro líquido. E aí você vai ter o total, que vai ser um lucro ou prejuízo daquele período, né, daquele exercício. Então a DRE, você diz, professora, mas é muita coisa. Não, aí tá resumidamente, se você aprendeu isso aí. E eu vou cobrar de vocês algumas dessas demonstrações, apesar de mostrar todas, mas vão ser questões simples, objetivas para vocês. Um exemplo, dizer qual é a demonstração. E com esse mapa mental aí vocês vão tirar de letra, certo? Aí nós vamos agora para a demonstração de lucro ou prejuízo acumulado. Lucro ou prejuízo acumulado, o nome já diz, né? Vai mostrar detalhadamente o lucro ou prejuízo acumulado. Aí você diz, professora, mas a DRE não mostra o lucro ou prejuízo no final? Mas é de um período. Ou seja, você vai ter o resultado ali de 3 meses da sua empresa, um exemplo. E essa demonstração de lucro ou prejuízo acumulado, você vai ter o resultado acumulado de anos, desde o início da sua empresa. Então, evidencia alterações no lucro ou prejuízo acumulado. Aí, a estrutura dela é saldo inicial, as reversões de reservas. O que é reversões de reservas? Todo final de período é feito uma reserva. Um exemplo, eu tenho uma reserva de R$5.000 destinado se a empresa pegar fogo. Eu tenho reserva para alguns prejuízos que eu vou ter, então é feito algumas reservas. E reversões de reservas é quando você separou, você teve a reserva, não usou, então ela é devolvida pro seu lucro, entendeu? Então os dividendos é a parcela de lucro incorporada ao capital e saldo final. Então você vai ter ali um geral do seu lucro ou prejuízo desde o começo da empresa. Eu tenho aqui um modelo, eu vou mostrar para vocês. Pronto, você pode ver aí a estrutura, né? Nós temos saldo inicial, aqui nós vamos ter os valores, vai ser devolvido aí pro lucro, né? No caso aqui tá zerado, mas tem, ó, o valor do lucro líquido do ano, 412 mil. E aqui, ó, eles estão dividendos ou lucros distribuídos entre os sócios, R$5.000. Então, aí um total, né, do lucro ou prejuízo acumulado. Então, aí é só para vocês terem um modelo, uma base, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso mapa mental. Vamos agora para demonstrações das mutações do patrimônio líquido. Então, essa última demonstração que nós vimos, é lucro ou prejuízo acumulado, ou seja, é um único item do patrimônio líquido.
Já a demonstração das mutações de patrimônio líquido vai ter o patrimônio líquido no geral. Então, ela é mais completa e abrangente do que o que a gente vê lá no balanço patrimonial, a parte de patrimônio líquido. Ela vai evidenciar o aumento do capital, lucro do período, reversões de reservas, as próprias reservas também e os dividendos. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês na prática. Pronto. Aí vocês podem ver, né, aquisições de ações, então tudo que foi gasto aí com o patrimônio líquido. Então, ó, reversões de reserva, reserva legal, reserva estatutária. Então, aí tudo que foi gasto com patrimônio líquido está evidenciando aí nesse demonstrativo. Próximo é a demonstração de fluxo de caixa. Essa é bem simples e bem interessante assim de vocês estudarem, porque um exemplo, se vocês forem trabalhar numa empresa onde você vai trabalhar no setor financeiro, então o caixa vai ser o demonstrativo em que você mais vai ter acesso. Por quê? Você teve ali a saída e a entrada de dinheiro, ou seja, aquele fluxo durante o dia todo, recebeu o pagamento, pagou outras coisas. E no final do dia você fecha o caixa e você tem que o total que teve no seu caixa, no final do relatório, é o total que tem que ter, você deve ter em mãos, em dinheiro, em espécie. Então ele evidencia as atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Aqui nós temos aí um exemplo. Você pode ver as atividades operacionais, aquelas atividades rotineiras de um caixa. Você recebe pagamento, você paga fornecedor, paga aluguel, paga funcionário, paga mercadoria. Então entra e sai de dinheiro. Então você tem aí o total. Tivemos aqui atividade de investimento. Então você comprou uma máquina, comprou móveis. O que você compra de investimento, ou seja, de maquinário, de móveis, você comprou um automóvel, um carro, uma moto. Então, foi um investimento que teve a saída naquele dia. Saída de dinheiro. E atividades de financiamento, ou seja, você está pagando financiamento, você teve aí o aumento do capital, então você colocou o dinheiro ali na empresa, então foi uma entrada. Então, nesse caso aqui, aumentou 500 mil reais. Foi até para cobrir o caixa, né? Então, o total do período, 70 mil. Então, entrou e saiu, na sua mão é para ter 70 mil reais. Certo? Então, aí um exemplo, é bastante utilizado esse demonstrativo. Próximo demonstrativo que nós temos aí é a demonstração do valor adicionado. Então, qual a função aí desse demonstrativo? Evidencia a riqueza da empresa em um determinado período. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Você pode ver que o mapa eu fiz bem curto e objetivo, né? O que nós fizemos aí em 3 slides. Gravei várias aulas, eu lembro na época. Então, vamos lá. Demonstração do valor adicionado. Pronto. Aí você tem um exemplo. Você pode ver que é os valores em que de um período de um ano para o outro, ó. Que ele colocou 2001, exemplo, 2011, 2000 e até 2012. Qual foi a diferença? O que você teve de aumento? O que você teve de evolução ou de prejuízo, digamos assim? Ó, então aqui você vai evidenciar as receitas. É como se fosse uma DRE, só que de um período maior, que a DRE é no máximo de um ano, né? Você vai de 3 meses, de 6 meses, mas ela não evidencia de um ano para o outro, né? Como se fosse aí um comparativo de um ano para o outro. É bem parecido com uma DRE. Então você tem, né, as receitas, e aí você começa a mostrar ali também as despesas, ó, despesa com pessoal, com imposto, tal, com juros, para no final você ter ali um comparativo de um ano com o outro. E aí, por fim, nós temos as notas explicativas.
Eu acho que vocês sabem mexer no Word, no Excel e tudo. E vocês sabem que tem aquela nota de rodapé. O que é nota de rodapé? É quando você quer colocar um quadrinho do lado explicando alguma informação que tem naquela folha. Então, a mesma coisa da nota de rodapé é a nota explicativa. Complementos das demonstrações contábeis para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. A nota explicativa, ela pode ser feita em qualquer uma das demonstrações. É você fazer lá um quadrinho e apontar para alguma informação que você quer que tenha naquele relatório. Pronto, aí com isso nós concluímos aí o nosso primeiro assunto, que é demonstrações contábeis. Você pode ver aí todas as demonstrações contábeis que nós acabamos de explicar, de mostrar. E nós vamos aí para o nosso segundo assunto que nós tivemos aí, que foi uns slides que eu mandei para vocês sobre custos. Eu vou começar, antes de falar sobre custo, você pode ver aí todo o material. Antes de começar a explicar simplesmente sobre custo, eu vou explicar para vocês o que é gasto, certo? Vou aumentar aqui o zoom para ser mais específico. O que é gasto? Pessoal, gasto é qualquer saída de dinheiro. Você gastou com qualquer coisa. Com funcionário, você gastou com o prejuízo que você teve, você fez um investimento. Então, qualquer saída de dinheiro é um gasto. Aí nós temos, tá aí, né, o conceito sobre gasto. São todas as saídas de dinheiro da empresa. Vou aumentar o zoom aqui mais um pouquinho. Então, vamos lá. Então, é qualquer saída. Só que essas saídas, nós temos algumas subdivisões. Você pode ver aqui do seu lado esquerdo. Nós temos aí investimento, perda, despesa, desembolso e custo. Vou explicar para vocês cada um deles para que vocês possam entender. Então, todos são gastos. Então, o que é investimento? Olha, investimentos são os gastos. O conceito que eu coloquei para vocês, né, são gastos realizados na empresa com o objetivo de trazer mais receita ou melhorar a imagem da empresa. Um exemplo do investimento: você comprou um caminhão para transportar sua mercadoria. Então, foi algo que você comprou para que você tenha uma melhoria. Você comprou uma máquina. Então, tudo isso é investimento, ok? Perda são gastos também, tudo são gastos, né? Saída de dinheiro. Então, é um tipo de gasto em que você teve um bem ou serviço consumido de forma anormal. Um exemplo, algo pegou fogo. Então, teve aí um incêndio. Não foi algo previsto por você, foi uma perda. Aí nós temos aí nos exemplos obsoletismo do estoque, ou seja, o estoque, um exemplo, ele perde a validade. Então, ele ficou obsoleto, ele não vai mais ser usado. Você teve uma perda. Despesas, o que são despesas? É bem interessante que você preste atenção no que é despesa para você entender o que é custo. A despesa, são valores gastos com bens e serviços referente à manutenção da atividade da empresa. Ou seja, as despesas são aqueles gastos que você tem, não especificadamente com o produto que a sua empresa fabrica. Um exemplo, você teve um gasto com os funcionários da fábrica. Isso é despesa ou é custo? É custo, porque os funcionários da fábrica foi algo que você gastou para que existisse o produto. Agora, o salário da secretária que fica lá no escritório, ou seja, ela não mexe com o produto, ela não está na fabricação, ela não está ligada diretamente ao produto da empresa, mas é super importante, porque ela é que vai fazer, ela vai estar ali dando todo o suporte à parte da administração. Então, no caso, o salário dela não vai ser custo, vai ser despesa, certo? Vai ser para manutenção da empresa, mas não é especificadamente para o produto ou o serviço. Nós temos aí dois tipos de despesas: despesas regulares
que são aquelas despesas previsíveis, ou seja, como eu falei, é o exemplo da secretária. Nós temos material de escritório, papel, tudo isso é previsível, você sempre vai ter. Mas nós temos aquelas despesas extraordinárias. São aquelas despesas que você vai ter aleatoriamente, que não é uma perda, né? A perda é algo, pegou fogo, tá? Isso é uma perda. As despesas extraordinárias são aquelas que você tem aleatoriamente, mas que você não perdeu o produto. Um exemplo, uma multa, um processo, são despesas que você vai ter esporadicamente. Desembolso. Pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Então, você fez um investimento, você comprou um carro, por exemplo, um caminhão para ajudar a transportar a mercadoria. Então, o desembolso vai ser o quê? O ato do pagamento. Então, eu fiz aquele pagamento, então você tirou aquele valor do caixa e pagou o serviço ou bem. Então, naquele momento, você fez aquele desembolso. E aí, nós vamos para custo, que é justamente o nosso material que eu montei para vocês sobre custos, né? Mas você tem que, para você saber o que é custo, você tem que saber o que é as outras coisas que eu acabei de explicar para vocês. Então, são gastos que estão diretamente relacionados ao produto ou serviço, né? Dependendo da empresa. Tem empresas que são empresas de serviço, outras de produtos. Exemplo, um provedor de internet é uma empresa de produto? Não, ela é uma empresa de serviço. A não ser que ela vá também vender mercadorias. Ela vende roteador, ela vende pendrives. Então, ela mexe com serviço e produto. São duas coisas diferentes. Certo? Então, mas o que for as despesas, os custos, os gastos que ela tiver com a produção, isso nós vamos classificar como custos. Exemplo, a matéria-prima, a mão de obra direta ou indireta, a água, a energia da fábrica, isso vai ser custo. Exemplo, a energia do escritório vai ser despesa, mas a energia elétrica da fábrica vai ser custo. Então, o objetivo é determinar o lucro, controle das operações e a tomada de decisão. Então, é interessante que você calcule o custo para você saber o total do seu lucro. Porque se você não está tendo lucro, ou o lucro está sendo muito pequeno, então você vai tentar, sei lá, mudar de produto ou de ramo de serviço ou de... Você vai ter que mudar, né? Vai tomar a decisão de mudar para outra coisa. Ou colocar mais tipos de produtos, então tudo isso influencia. E aí nós temos os tipos de custos. Esse produto, ele tem alguns custos e esses custos nós vamos classificar em custos direto, indireto, fixo ou variável. O que é um custo direto? São aqueles que podemos identificar como pertencendo àquele determinado produto. Um exemplo, se eu tenho uma fábrica de polpa, e aí eu vou especificar quais são os produtos que eu estou usando na polpa de goiaba, um exemplo. Então eu vou usar o quê? A própria goiaba, a quantidade de água eu tenho como identificar? Ótimo. Então é uma matéria-prima que eu vou utilizar é um custo que eu vou utilizar na fabricação da minha polpa. Então, água e goiaba. Então, são custos diretos do meu produto, certo? Custos indiretos. Então, pessoal, voltando em custo direto, né? É algo que você pode identificar a quantidade. Então, eu utilizei lá 1 quilo de goiaba e 1 litro de água. Então, eu consegui identificar para me calcular o custo. Agora, nós vamos para o custo indireto. Então, se custo direto é aquele produto, aquela quantidade que você sabe identificar em cada produto, o indireto é o contrário. É aquele que você sabe, aquele custo que é da fábrica, mas que você não sabe o valor exato para calcular em cada produto.
Um exemplo, nós temos a energia elétrica, é um exemplo bem interessante quando é direto ou quando é indireto. Então, você pode calcular a energia consumida. Hoje eu calculei tantos watts aí de energia para a produção da polpa de goiaba. Mas eu não sei como calcular para cada produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a despesa ali de um período e vou ratear pela quantidade. Então, isso é um custo indireto, em que vai precisar fazer um rateio, uma divisão. Um exemplo, eu tive o consumo mensal de R$100 de energia elétrica. Eu não sei quanto eu gastei por cada produto. Só que eu sei que eu fabriquei 50 produtos, um exemplo. Então, eu vou pegar R$100 e dividir por 50. Aí, por mais que um produto tenha gastado mais energia do que outro, mas eu não tive esse controle individual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um rateio geral. Vou pegar os R$100 e dividir pela quantidade. Foram 50 produtos. Então, vai sair o quê? R$2 para cada produto. Esse é o custo indireto da energia elétrica. Deu para entender, né? Fixo. Então, custo fixo. O custo é fixo quando ele é frequentemente na empresa. Ou seja, você sabe que sempre vai existir esse custo. O salário, a matéria-prima, a manutenção das máquinas, a energia elétrica. Então, tudo isso é fixo. Variável. Custo variável é aquele custo em que quando você aumenta a quantidade, vai começar a aparecer esses custos a mais. Um exemplo, mão de obra esporádica, ou seja, vamos supor aí que você tem uma fábrica de chocolate. Você fabrica aí, vamos supor, igual a Cacau Show, né? Faz aí suas trunfas, seu chocolate. E aí, quando é no período da Páscoa, vai aumentar a sua fabricação. O que você vai fazer? Você vai ter um custo variável. Esse custo vai aumentar devido à demanda. Que vai ser o quê? Você vai contratar mão de obra a mais. Então, você vai ter que ter essas contratações extras, certo? Então, outros exemplos aí, lubrificante, pneu. Então, você vai gastar mais porque vai ter um consumo maior, né? Vai ter mais quantidade de mercadoria, ok? Então, esses são os tipos de custos. Então, finalizando aí, né? Os nossos materiais sobre custos foram 2 materiais que eu mandei para vocês. E nós vamos aí para o nosso último assunto, que foi calendário fiscal. É interessante esse assunto de calendário fiscal, foi um assunto extra aí nós mandamos para vocês, que é para vocês terem uma noção. Você que vai trabalhar aí na parte administrativa, é interessante que vocês tenham essas noções, né, na parte contábil. Então, o que é ano calendário? Se você olhar aí o nosso material, o conceito está aí em negrito. Eu coloquei aí, ó, principal referência para os responsáveis pelo Departamento Fiscal e Tributário. Constarão as datas e prazos definidos pela Receita Federal e todas as alterações ocorridas em cada ano. Então, o que acontece? O que é o calendário fiscal? O calendário fiscal é um calendário normal, porém, ele vai constar as datas e prazos para que você entregue as declarações. Professora, que declaração? Então, vamos dar ou mesmo pagar o imposto. Que declaração? Vou dar um exemplo para vocês, a declaração do imposto de renda. Então, ó, a observação aí eu coloquei, ó, lembrando que devem ser apresentadas ou pagas até o último dia útil, caso feriado ou fim de semana. Então, ó, vou dar um exemplo do imposto de renda. O imposto de renda, pessoa física, é o imposto onde a pessoa ela tem que declarar a sua renda. Se ela, eu acho que o valor é anual, todo ano altera, certo? Eu acho que o último valor foi 29 mil, se eu não me engano.
Então, se a pessoa, durante o ano de 2019, nós estamos em 2020, então, se em 2019 ela teve uma renda superior a 29 mil, ela é obrigada a fazer a declaração. Então, ela tem um prazo. A declaração de 2000, referente a 2019, ela tem que declarar até dia 30 de abril de 2020. Aí, detalhe, se 30 de abril cair num dia de domingo, então ela vai ter até o dia 28, que é o último dia útil, para apresentar a declaração. Então, você até vê nos jornais, né, várias pessoas aí, em vários noticiários, várias pessoas dizendo, já fiz meu imposto de renda e tal. Então, a maioria dos brasileiros tem que fazer imposto de renda, são muitos. Então, o que acontece? Então, o imposto de renda referente a 2019 é feito até abril de 2020. Claro que esse ano que com a pandemia, eles alteraram esse prazo até final de junho. Mas, professora, quem não fizer até final de junho, o que acontece? Quando a pessoa fizer, né, tive até uns casos aí de alguém que me procurou uns dias atrás, para fazer uma declaração porque não fez. Então, de antemão, eu já digo à pessoa, você vai pagar R$ 165 de multa. É certeza, não fez até aquele dia. Se você fez um dia, depois você paga. Entendeu? Você teve prazo. Não fez, multa. Então é 165 a multa desse imposto aí, dessa declaração, por não apresentar essa declaração do imposto de renda. Então, o que é ano calendário e ano exercício? Então, ano calendário é a data referente às despesas e às receitas que a determinada pessoa teve, ou seja, foi o ano em que aconteceu os fatos. E no caso aí do imposto de renda, o ano calendário foi o quê? 2019. E ano exercício é o ano em que a pessoa tem a obrigatoriedade de fazer a declaração. No caso, o ano exercício é 2020. A pessoa é obrigada a fazer em 2020. Em abril de 2020 tem o ano correto. Pronto, aqui é um exemplo de um calendário fiscal. Se você observar, eu vou dar um exemplo aqui de um calendário fiscal para vocês. Se vocês observarem aqui o calendário de fevereiro, tem o dia para cada imposto, para cada declaração. Eu vou aqui um exemplo para vocês. Dia 7 de fevereiro, tem que pagar o FGTS. Todo dia 7 a empresa tem que pagar o FGTS. Fui pagar dia 8. Você não consegue pagar. Se você pagar dia 8, vai sair com data do dia 10 e já paga com multa. Professora, mas só um dia já tem multa. Então, por isso que você sabe que todo mês tem que pagar o FGTS. O CAGED é uma declaração em que você vai enviar para o Ministério do Trabalho quantas pessoas entrou e saiu da empresa naquele mês anterior. Então, pessoal, são muitas as obrigações. A gente que trabalha no escritório contábil, eu trabalhei numa época, são muitas as obrigações e você tem que estar ali. Se você por um dia não fazer essa declaração, já paga multa. Então, tudo isso tem que ter todo um cuidado, né? Você imagina isso com atraso, então você vai viver de pagar, além de pagar os impostos, ainda vai pagar a multa, né? Então, são vários aí. Aí, exemplo de um mês. Claro que tem alguns demonstrativos, alguns impostos que todo mês, como o FGTS aí, que é uma contribuição, você vai pagar todos os meses, se você tiver funcionário de carteira assinada. Porém, tem algumas coisas aí que são, um exemplo, uma vez no ano. Vou dar um exemplo desses que estão aqui para vocês. O imposto de renda retido na fonte. Esse aqui também é mensal. Mas também em fevereiro, você tem a declaração do imposto de renda de pessoa jurídica. Ele não tá aqui. Eu tô procurando. Tá aqui, declaração de imposto retido na fonte. Então, você tem que nessa data declarar esse imposto retido na fonte, certo?
Então, umas declarações são anuais, outras mensais, mas que você tem que estar atento ao calendário fiscal. Bom, pessoal, foi muito bom, né, durante esse período estar com vocês. Queria estar, né, presencialmente. Teria sido bem melhor as nossas aulas, com certeza. Mas, infelizmente, né, devido a essa pandemia, não tive tanto contato com vocês, né? Só encontrava vocês pelos corredores. Mas, infelizmente, nós não tivemos esse contato. Mas eu queria aqui deixar para vocês meu abraço, mesmo que virtual. Foi muito bom estar com vocês. Alguns alunos, né, eu tive mais contato do que outros, sempre aí pelo PV, né, do WhatsApp. Então foi muito bom estar com vocês. Então que Deus abençoe vocês nessa trajetória, que vocês venham. Quero que todos entrem na faculdade, vai ser um novo horizonte que vocês vão ver na carreira de vocês. Que venham crescer mais e mais. Quem for optar aí por concurso, que Deus também abençoe aí no concurso de vocês, tá certo? Então eu só tenho o que agradecer, né, pela presença. Eu tive, às vezes, fazer as revisões para vocês acompanharem. Quem não assistiu todas as aulas, tentar acompanhar aí através das revisões. Espero que vocês estudem e meu desejo é que vocês sejam bem-sucedidos aí na vida profissional de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estou no PV. Qualquer coisa, pode me procurar. Professora, eu queria conversar com a senhora sobre isso. Tenho uma dúvida sobre isso. Pode me procurar, quiser conversar, bater um papo. Estou à disposição de vocês, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe vocês. Tchauzinho. Até os corredores da vida, né? Ficamos felizes quando encontramos vocês aí bem-sucedidos. Ah, professora, eu passei e tal, foi muito bom e tal. Ah, professora, eu tô trabalhando, já tenho meu próprio dinheiro. Fico muito feliz quando eu encontro com vocês, né? E estão bem-sucedidos na vida. Então, um abraço, fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Tchau.